Olho para alguns crentes e me aborrece ver que alguns crentes dão moral demais para o diabo. Eu quero te mostrar que o diabo não é isso tudo que alguns estão achando. Eu quero te mostrar que a Escritura nos apresenta uma visão que é importante na fundamentação da nossa fé. E para que você consiga entender isso, eu quero te mostrar um paralelo. Uma pergunta de Jesus aos seus discípulos no verso 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem, olha, tem gente dizendo que é João Batista, que o Senhor Elias, Jeremias, outros profetas. Jesus rebate vocês. O que dizem a meu respeito? Pedrão, que falava pensando e pensava falante, o cérebro e a boca conectados. Ele já responde bate pronto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E recebe de Jesus o elogio. Porque Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. E diz, não foi carne e sangue. Traduzindo, não foram homens que te deram essa informação. Foi o Pai que está nos céus que te revelou. O que Jesus está fazendo é dar um joinha para o Pedro e dizer, você sintonizou a frequência com a rádio certa e captou a comunicação correta. Mas não demora muito. E Pedro vai sintonizar em outra estação de rádio. Que, como diria a moçada, nada a ver. Jesus está falando sobre ser necessário, lá no verso 22. Ele começa falando no 21. Ele começa a falar que é necessário que ele sofresse, padecesse, morresse, ao terceiro dia ressuscitasse. E o verso 22 diz que Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar o Pedro dando bronca em Jesus? Qual é a repreensão de Pedro? Ele diz, mestre, isso de modo nenhum irá te acontecer. Eu fico imaginando a linguagem hoje, Pedro dizendo, para com isso, Jesus, presta atenção, pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Para com esse negócio de morrer. Nesse momento, qual a resposta de Jesus para o Pedro? Jesus voltando-se disse, para trás de mim, Satanás. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus chamou Pedro mesmo de Satanás. Não. Assim como quando ele disse que quem revelou que Jesus era o Cristo, era o Pai que estava nos céus. Ele não estava chamando Jesus não estava chamando Pedro de Deus. Quando ele fala de uma inspiração maligna, ele não está chamando Pedro de Satanás. Ele está falando de qual frequência de rádio foi sintonizada. Quem está entendendo? Então agora Jesus não está mais falando com Pedro. Ele está falando com a fonte de influência maligna por trás de Pedro. E ele diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas. A Nova Almeida atualizada, não leva em consideração as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Aqui a Bíblia está estabelecendo um padrão sobre a mente e a forma de pensar do diabo. Ela não está no nível e no patamar de Deus. Está no nível e no patamar humano. Não pensa nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Pastor, o diabo, como anjo caído que é, ainda que caído, continua sendo anjo. Ele não tem uma mente superior à nossa, sim, e muito. A Bíblia diz que sua sabedoria se corrompeu, não que ele a perdeu. E é por isso que a Bíblia vai falar dos seus ardis, das suas maquinações, porque a sabedoria foi agora distorcida para o mal. Ou seja, o processador dele, falando em linguagem de computador, pode ser melhor que o nosso. Mas o sistema operacional é o mesmo. A forma de pensar e processar da mente de Satanás está no nível humano, não no patamar divino. Isso significa o quê? Que se os homens não entendem o agir de Deus, Satanás e o reino das trevas também não. Eu lembro de quando garoto ouvi meu pai citando várias vezes um texto da Bíblia. Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, no reino de Deus nós temos coisas que Deus revela, mas nós temos coisas que Deus mantém oculto. As que Ele revela é porque assim Ele aprove revelar. As que Ele decidiu não comunicar é do direito dele não dar satisfação.